Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e estamos aqui hoje para mais uma leitura de Frankenstein de Mary Shelley. Hoje capítulo 4, um capítulo fundamental. Victor finalmente descobre o segredo da vida e começa a construção do seu monstro. Para isso ele se isola completamente da família e dos amigos. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 4. A partir daquele dia, a ciência natural, especialmente a química, na mais ampla acepção da palavra, tornou-se quase que minha única ocupação. Lia com afã as obras dos modernos pesquisadores. Não perdia as aulas e cultivava as relações dos homens de ciência da universidade. Mesmo em relação ao professor Krempe, descobri boa dose de bom senso e valiosas informações, combinadas, é verdade, com uma fisionomia e modos repulsivos, mas que nem por isso desvalorizavam suas ideias. No professor Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua gentileza nada tinha de dogmatismo e suas lições eram ministradas em tom de franqueza e bom humor, que afastava qualquer ideia de pedantismo. De mil maneiras, ele aplainou-me o caminho do conhecimento e tornou fáceis e claras a minha compreensão as indagações mais confusas. Minha aplicação foi, a princípio, descompassada e incerta, mas ganhou força à medida que eu avançava e breve tornou-se tão absorvente que a estrela matutina muitas vezes surpreendeu-me em plena faina no meu laboratório. Diante de tanta persistência, é fácil compreender que meu progresso fosse rápido. Minha dedicação assombrava os colegas e minha diligência chamava a atenção dos professores. O professor Krempe, em mais de uma ocasião, perguntou-me com um sorriso de esguelha como ia passando meu amigo Cornélio Agripa. Quanto a Waldman, não escondia sua satisfação pelo meu progresso. 2 anos assim se passaram, durante os quais, empenhado como estava no afã de alcançar determinadas descobertas, não fui uma única vez a Genebra. Só quem já os experimentou pode avaliar os atrativos que a ciência oferece e seu poder de absorção. Em estudos de outra natureza, chegamos até um determinado limite onde nada mais há a aprender, mas na pesquisa científica os horizontes são ilimitados. A mente de capacidade moderada, quando há poder de concentração, deve forçosamente atingir um grau satisfatório de eficiência na matéria a que se dedica. Assim foi que, ao cabo desses 2 anos, eu tinha descoberto coisas relacionadas à melhoria de certos instrumentos químicos, o que me proporcionou grande estima e admiração na universidade. Ao concluir que estava familiarizado com a teoria e a prática da ciência natural, a ponto de julgar que a assimilação das lições de qualquer dos mestres de Ingolstadt não me oferecia maiores perspectivas de progresso, estava cogitando em voltar à minha cidade e a meus amigos, quando ocorreu um incidente que levou-me a prolongar minha permanência. Um dos fenômenos que atraía especialmente minha atenção era a estrutura do corpo humano e também de qualquer ser dotado de vida. Muitas vezes perguntava a mim mesmo se o princípio vital não teria a sobrevivência em um estado latente. Pergunta arrojada, sem dúvida, que sempre foi considerado um mistério. Não obstante, quantas vezes chegamos bem perto da solução de um problema e desistimos de alcançá-la, simplesmente por fraqueza ou negligência? Revolvendo na mente essas premissas, achei que a fisiologia era um ramo da ciência natural que estava a exigir maior atenção de minha parte para complementar o que já tinha podido assimilar e decidi estudar com mais afinco essa especialidade. Se me faltassem entusiasmo e obstinação, esse novo intento seria penoso e quase intolerável, visto que, para examinarmos as causas da vida, devemos começar pela morte. Não me dei por satisfeito com os estudos de anatomia que realizei. Cumpria também analisar os processos de deteriorização e a corrupção natural do corpo humano. Em minha educação, meu pai me induzira a cautelar minha mente contra o horror ao sobrenatural. Não me lembro de ter sofrido qualquer impressão mais forte ao ouvir um relato supersticioso
ou de ter receado a aparição de um espírito. As trevas não exerciam qualquer efeito em minha imaginação, e um cemitério não significava para mais do que um depósito de corpos privados de vida que, de repositório de força e beleza, haviam passado a pastos de vermes. Eis que me vi agora induzido a examinar a causa e a evolução dessa destruição, tendo, para tanto, de passar dias e noites em tumbas e casas mortuárias. Minha atenção fixou-se especialmente nos detalhes da deteriorização mais suscetíveis de ferir a delicadeza do sentimento humano. Via de perto como a forma humana se degradava e se corrompia gradativamente. Assistia à podridão da morte se espargindo sobre a face florida da vida. E via essa coisa maravilhosa que é um olho ou um cérebro tornar-se a fonte de nutrição de um verme. Detinha-me a analisar cada fase de transição da vida para a morte e da morte para a vida, até que, em meio a essas trevas, senti uma luz brotar em mim. Uma luz tão brilhante que me descortinava um panorama deslumbrante e, ao mesmo tempo, tão singela que me surpreendia o fato de, entre tantos homens de gênio que haviam dirigido suas indagações no mesmo sentido, estar reservada somente a mim a revelação de um segredo tão espantoso. Cumpre lembrar, não estou registrando a visão de um louco. Por certo, não é mais verdade que o sol brilhe nos céus do que é a expressão da verdade tudo quanto afirmo. Ainda que se admitisse um milagre, todas as fases dessa descoberta continuariam sendo cabais e palpáveis. Efetivamente, após dias e noites de incrível esforço e cansaço, logrei descobrir a causa fundamental da geração e da vida. E mais do que isso, tornei-me capaz de animar a matéria sem vida. O assombro que experimentei a princípio não tardou em ceder lugar ao contentamento e ao êxtase. Era, de fato, extremamente gratificante, após tanto esforço, chegar de repente ao ponto culminante de meus desejos. Mas essa revelação era tão avassaladora que todos os passos que a ela progressivamente me conduziram foram obliterados e contemplei somente o resultado. Estava finalmente ao meu alcance aquilo que fora o objeto de estudos e o anseio dos mais sábios dos homens desde a criação do mundo. Percebo pela sua ansiedade, meu amigo, e pela surpresa que me exprimem os seus olhos, que espera que eu lhe revele esse segredo. Lamento decepcioná-lo. No decorrer da minha história, perceberá facilmente a razão de minha reserva quanto a isso. De forma alguma também permitirei que os mesmos ardor e imprevidência de que eu então estava possuído o conduzam à sua própria derrocada. Aprenda, se não pelos meus preceitos, pelo menos por meu exemplo, o perigo que representa a assimilação indiscriminada da ciência e quanto é mais feliz o homem para quem o mundo não vai além do seu ambiente cotidiano, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que sua natureza lhe permite. Quando constatei estar em minhas mãos um poder tão assombroso, hesitei por longo tempo sobre a maneira de usá-lo. Assim como a capacidade de dar vida à matéria, o problema de preparar uma estrutura para recebê-la, com todo o seu complexo de fibras, músculos e veias, exigia ainda um trabalho por demais árduo e penoso. Vacilei a princípio entre a tentativa de criar um ser igual a mim ou de intentar uma organização mais simples. Minha imaginação, porém, estava por demais exaltada diante do primeiro êxito para permitir-me dúvidas quanto à possibilidade de dar vida a um animal tão maravilhoso como o homem. Eu tinha a fórmula, faltava-me a matéria-prima. Onde e como obtê-la? Sabia que iria enfrentar um sem número de empecilhos que poderiam me pôr em risco de realizar uma obra imperfeita. Mas face ao incessante progresso da ciência e da mecânica, aos aperfeiçoamentos que surgem dia a dia, eu teria, pelo menos, a possibilidade de assentar os alicerces para um êxito futuro. A impraticabilidade da empresa estava, todavia, fora de minhas cogitações. Tais eram as condições em que comecei a criação de um ser humano. Como a complexidade dos órgãos constituía um obstáculo à rapidez do meu empreendimento, resolvi, contrariando minha primeira intenção, construir um ser de estatura gigantesca, partindo da ideia de que, trabalhando em escala mais ampla, seria mais fácil manipular as partes para chegar ao todo,
tal como ocorre ao cartógrafo ao elaborar um mapa. Assim, visualizei uma criatura com cerca de 2,5 metros de altura e proporcionalmente vigorosa. Partindo de tal resolução, após passar alguns meses coletando e preparando meus materiais, meti mãos à obra. É difícil conceber a variedade de sentimentos que me impeliam para a frente no primeiro arrebatamento do êxito. Eu seria o primeiro a romper os laços entre a vida e a morte, fazendo jorrar uma nova luz nas trevas do mundo. Seria o criador de uma nova espécie, seres felizes, puros, que iriam dever-me sua existência. Indo mais longe, desde que eu tivesse a faculdade de dar vida à matéria, talvez com o passar do tempo me viesse a ser possível, embora esteja agora certo do contrário, restabelecer a vida nos casos em que a morte, no consenso geral, relegasse o corpo à decomposição. Ressurreição. Sim, isso seria nada menos que o poder de ressurreição. A reclusão, privando-me do sol, empalidecera meu rosto e o corpo estava cansado. Por vezes, debruçado sobre a certeza, eu errava, mas logo retomava a faina do ponto em que constatar o erro. Quem será capaz de conceber os horrores dessa tarefa oculta, quando eu chafurdava na umidade dos sepulcros ou esquartejava o animal vivo para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposição da minha criatura? Hoje estremeço a essas lembranças, mas então um impulso irresistível, frenético, me fazia prosseguir. Eu parecia ter perdido a alma e tinha chegado ao ponto de alijar de mim qualquer sensação, a não ser em função da minha obra. Coletava ossos dos necrotérios e profanava com os dedos os recônditos do corpo humano. Numa câmara solitária, ou antes, numa cela, na parte superior da casa, separada por uma galeria e uma escada de todos os outros aposentos, eu montara o meu laboratório da vida humana. O necrotério e o matadouro eram minhas fontes usuais de suprimento, e não poucas vezes minha própria natureza repugnava esse tipo de atividade. Passaram-se os meses de verão, enquanto eu continuava entregue de corpo e alma à minha tarefa. A estação fora muito bela e jamais os campos haviam proporcionado mais abundante colheita, nem as vinhas, safra mais luxuriante. Mas eu não tinha olhos para a natureza. Em meio ao meu alheamento total, esqueci até os amigos tão distantes e que havia tanto tempo não encontrava. Sabia que meu silêncio os inquietava e as palavras de meu pai vinham-me à memória. Sei que enquanto você estiver satisfeito com sua própria pessoa, pensará em nós com afeto e teremos com regularidade notícias suas. Mas a interrupção de sua correspondência será indício de que você estará faltando também ao cumprimento de outros deveres. Bem podia avaliar quais seriam os atuais sentimentos de meu pai, mas minha empresa era para mim um dever que se sobrepunha a tudo. Intencionalmente e esquecendo os laços familiares, os sentimentos afetivos, até que meu objetivo final fosse alcançado. Concluí então que meu pai estaria sendo injusto se atribuísse meu descaso a vício ou defeito, mas agora não duvido de que ele estivesse certo em julgar-me passível de censura. Mente calma, a salvo de paixões perturbadoras, é a condição do ser humano em seu estado normal. Não pode a busca do saber ser levado à conta de exceção a essa regra. Se o estudo, por qualquer forma, tende a debilitar nossas afeições, nosso gosto pelos prazeres simples, trata-se então de uma atividade ilícita, que não se ajusta ao espírito humano. Se essa norma fosse sempre observada, se todo homem estabelecesse um limite entre seus misteres e sua vida afetiva, a Grécia não teria sido escravizada, César teria poupado sua pátria, a América teria sido colonizada sem maiores conflitos e os impérios dos astecas e dos incas não teriam sido aniquilados. Mas aqui estou eu a pregar moral justamente na parte mais relevante da minha história, esquecido do respeito que devo ao seu interesse. Não havia reprimenda nas cartas de meu pai. Ele apenas estranhava meu silêncio e fazia perguntas, mais detalhadas que de costume, sobre minhas ocupações. Durante meus trabalhos, haviam passado o inverno, a primavera e o verão sem que eu tivesse o mesmo enlevo de antes na contemplação das flores e do verde vicejante.
Naquele ano, as folhas murcharam e caíram antes que meu trabalho chegasse ao fim, mas eu já podia fazer uma avaliação concreta dos resultados alcançados. Meu entusiasmo, porém, era refreado pela ansiedade. Em vez do êxtase de um artista ao ver sua obra adquirir forma e vida, eu sentia a angústia de um indivíduo condenado a um trabalho escravo, de um obscuro trabalhador nas minas, condenado às trevas das entranhas da terra. Todas as noites, uma febre intermitente me oprimia e tornei-me nervoso ao extremo. O menor ruído, o esvoaçar de um pássaro, uma lufada de vento, uma folha que caísse me sobressaltava. Caminhava às ocultas como um foragido. Logo terminaria minhas tarefas. Procurei alívio, prometendo a mim mesmo voltar aos exercícios físicos, ao frescor das manhãs e aproveitar os prazeres simples que a natureza oferece aos que estão em paz consigo mesmo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que estão acompanhando as leituras. Um super beijo e até a próxima.